Olá, eu me chamo Kelly Dantas e hoje vim apresentar para vocês o meu trabalho intitulado O rastreio do uso da neuromodulação transcraniana não invasiva no processo de regulação emocional em adultos, uma revisão sistemática, dentro do eixo temático da neuroimagem e neuroestimulação. Esse trabalho foi desenvolvido como o meu trabalho de conclusão de curso no Centro Universitário Santa Maria, sobre a orientação da professora mestre Bianca Eugênia e das mestres Maria Aparecida e Ilana Maria. Então, a gente trouxe um pouco sobre a regulação emocional e as técnicas de neuromodulação. Então, essa regulação emocional, ela se caracterizaria como um manejo, um processo, um apanhado de técnicas que busca a melhora do funcionamento social do indivíduo. Então, ela tem como princípio norteador trazer consciência dos estados emocionais do indivíduo e auxiliá-lo para que ele possa ter domínio, controle sobre esses estados emocionais. Então, essa regulação emocional, ela vai incidir diretamente na desregulação emocional. Então, essa desregulação emocional, ela pode ter as técnicas de neuromodulação como ferramentas, como um auxílio no processo dessa regulação. Então, nós trouxemos 3 principais técnicas utilizadas, não invasivas porque não precisa de procedimentos cirúrgicos para elas poderem ser realizadas. Então, nós temos a estimulação transcraniana por corrente contínua, que é atualmente a que apresenta o melhor custo-benefício, por ela ter uma alta mobilidade, um custo de manutenção baixo e uma alta segurança. A estimulação magnética transcraniana, que ela vai ser mais precisa do que a TCC, mas ela também vai ter um alto custo financeiro e uma baixa mobilidade. E a ultrassom focalizada transcraniana, que ela vai ter uma focalização melhor ainda do que a transcraniana, mas vai ter um alto custo financeiro. Então, como objetivo, nós tivemos investigar o uso e os efeitos da neuromodulação sobre essa regulação emocional em adultos, assim como quais áreas corticais estão associadas a esse processo de regulação. Então, como método, nós tivemos que é uma revisão sistemática, com a pergunta norteadora: quais os atuais usos e efeitos da neuromodulação transcraniana não invasiva na regulação emocional em adultos? Como critérios de inclusão, artigos completos em português e inglês, publicados entre os anos de 2017 e 2022. Então, é uma pesquisa recente, terminada no ano passado. Na base de dados, nós utilizamos a Cielo, PubMed, BVS, Lilacs e PepSIC. E utilizamos também algumas combinações de descritores, utilizando os Neuromodulation, Emotional Regulation in Adults. E a gente usava o conector booleano AND. Então, como resultados, que na nossa base de dados nós encontramos 1.211 artigos com os descritores. Após os nossos critérios de inclusão e exclusão, nós tivemos um número de eliminação de 1.203 artigos. A busca por similares foi incluído 2 artigos e, por fim, nós tivemos um banco de dados final com 10 artigos. Então, desses 10 artigos, 5 utilizaram a ETCC, 4 utilizaram a transcraniana magnética e 1 utilizou a ultrassom focalizada. Das regiões utilizadas, nós tivemos o córtex pré-frontal dorsolateral, o ventrolateral direito, o cíngulo anterior subgenual, o dorsolateral direito, o dorsolateral esquerdo, o vetromedial, a amígdala e o córtex parietal posterior direito. Em relação aos efeitos achados pelos autores, Segnet et al. Teve como objetivo utilizar a ultrassom focalizada sobre o vetrolateral direito para identificar se haveria uma modulação do humor. Ele encontrou uma associação levemente positiva com uma indução de efeitos por até 30 minutos após a estimulação. Dowd et al. Utilizou a magnética transcraniana no córtex dorsolateral em indivíduos tanto saudáveis quanto com o toque, e os autores afirmam que encontraram uma maior redução do sofrimento nos pacientes com toque quando tiveram uma estimulação magnética excitatória.
Marques Morelli e Boggio investigaram o papel do córtex pré-frontal dorsolateral e vetromedial, juntamente com estratégias de reavaliação cognitiva a partir da aplicação da ETCC. Então, os resultados mostraram que apenas a modulação no vetrolateral resultou numa mudança no impacto emocional negativo. Smith testou a ETCC na regulação do estresse no dorso lateral direito e afirmam que não houve uma diferença no desempenho emocional, mas que teve um efeito de curta duração na mudança das emoções. Fonzo investigou sobre os sistemas cerebrais relevantes para essa regulação emocional através da magnética transcraniana. Então, ele teve como resultado que as principais áreas que foram afetadas foi o córtex pré-frontal dorsolateral e o da amígdala, apresentando reduções de sintomas emocionais do transtorno de estresse pós-traumático. Vink et al. Investigaram o padrão de propagação da magnética através do dorso lateral esquerdo. Então, ele teve como resultado uma leve atividade no córtex cingulado anterior subgenual. Então, ele teve alguns efeitos antidepressivos e anticompulsivos. Então, a transcraniana magnética ativada no dorso lateral esquerdo atingiu o cingulado anterior subgenual. Sidney utilizou também a magnética para provocar alterações na amígdala através da ligação do córtex pré-frontal vetrolateral, também encontrando uma leve modulação aguda na amígdala. Abend testou a ETCC sobre o córtex pré-frontal ventromedial para modular os estados emocionais. Então, ele conseguiu encontrar que essa estimulação ativa reduziu a intensidade dessas emoções negativas. Então, houve a modulação dos estados emocionais. Demartini et al. Avaliou também a ETCC, só que agora no córtex parietal posterior direito, em indivíduos com sintomas motores funcionais, mas ele não encontrou nenhum tipo de relação entre os dois. E, por fim, Sanches Lopes et al. Buscou testar se a ETCC sobre o córtex pré-frontal dorsolateral aumentava a eficácia do treinamento para a melhora da regulação emocional. Então, o resultado encontrado foi muito positivo e ele encontrou que a aplicação da ETCC sobre o dorso lateral amplia sim a capacidade da regulação das emoções, né? Trabalha como auxiliador dessa capacidade. Então, como considerações finais, o que nós temos? Nós temos que sim, a revisão atingiu seus objetivos. Então, nós encontramos as principais técnicas de neuromodulação utilizadas nos estudos e também nós encontramos quais as principais áreas, qual o foco ativado dentro dessas modulações. A gente também encontrou que a neuromodulação ela pode sim ser um subsídio, um tratamento auxiliar às psicopatologias que apresentam déficit na regulação emocional, auxiliando os processos psicoterápicos e medicamentosos, mas que também faz necessário o desenvolvimento de novas pesquisas para que nós possamos investigar e analisar todas essas técnicas para encontrar os melhores tratamentos possíveis para os nossos pacientes. Por fim, nós temos as referências utilizadas no nosso trabalho, dos estudos dos autores, e muito obrigada.